Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta e última aula da disciplina. Hoje nós vamos continuar estudando aplicações de derivadas e a aplicação de hoje é muito interessante. Nós vamos falar de otimização de funções. Em outras palavras, nós vamos falar de maximização e minimização de funções e vamos usar as derivadas para chegar nessas maximizações e minimizações. Vai ser bem legal. Então, como de praxe, o nosso primeiro passo, eu reforço que vocês, além dessa aula que vocês estão assistindo, peguem os materiais textuais para ler, façam as anotações, resolvam os exemplos, resolvam os exercícios, façam o que está sendo indicado lá no nosso plano de ensino, tá bom? Então, vamos começar a nossa discussão de maximização utilizando a função lucro que nós obtivemos na última aula, na aula da aplicação anterior. Vocês se lembram que a gente construiu esse gráfico da função lucro? E o que eu falei para vocês nesse gráfico da função lucro? Eu falei para vocês que o lucro, o lucro marginal, ele ia crescendo, né? Eles iam sendo positivos até o valor de 4.000 e a partir do valor de 4.000 eles passavam a ser negativos. O 4.000, ele era a quantidade de unidades em que a gente atingia o lucro máximo. Isso é visual no gráfico. Se a gente vê aqui essa função do lucro, o maior lucro possível é quando a gente tem 4.000 unidades produzidas. E o que aconteceu aqui nesse ponto em relação à derivada, em relação ao lucro marginal? A gente calculou o lucro marginal nesse ponto de 4.000 e ele foi zero, vocês se lembram? E o que significava visualmente ele ser zero? Que essa reta tangente, ela não tinha inclinação. Ela era uma reta horizontal. Então, isso já dá para a gente desconfiar de uma coisa. Onde a gente tinha o lucro máximo, o lucro marginal foi zero, a reta tangente ela ficou na horizontal, ela não teve inclinação. Será que essas coisas têm relação? E a resposta é sim, tem relação. E é exatamente assim que a gente vai olhar para os máximos e mínimos de funções. Vamos entender, tá? Nós vamos entender agora a relação das derivadas com o que nós chamamos de pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos de máximo, pontos de mínimo de uma função, tá bom? Observando esse gráfico aqui abaixo, que eu coloquei como exemplo, o que nós temos aqui? Vários pontos destacados. O que nós vamos olhar para esses pontos? Nós vamos olhar que pontos que são pontos de máximos, que são pontos de mínimo. É bem fácil ver isso, porque veja, vamos olhar esse gráfico. A gente tem essa função que sai aqui do ponto A e ela vai subindo, 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 ela chega no B. Quando ela chega no B, ela começa a diminuir. Ou seja, esse ponto B é um ponto de máximo. A gente fala formalmente na matemática que ele é um máximo local. Porque pode ter outros pontos acima dele, mas localmente ele é o ponto mais alto, é o maior valor da função. Entendemos? Então, o ponto B é um ponto de máximo. Qual outro ponto de máximo que a gente tem aqui no nosso gráfico? O ponto E. Localmente, eles são pontos de máximo. Então, eu anotei para vocês, os pontos B e E são pontos de máximos locais. Ao mesmo tempo, a gente tem os pontos C e G, que são pontos de mínimos. Então, veja aqui, a função decresce, 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 chega no C. Quando ela chega no C, ela volta a subir. Então, esse C é um ponto de mínimo local, certo? A mesma coisa acontece com o ponto G aqui, ele é um ponto de mínimo, certo? Agora, vamos pensar. Dá uma olhadinha aqui nessa figura. Nesse ponto B, assim como aconteceu no exemplo anterior, como que fica a reta tangente nesse ponto? Ela fica paralela ao eixo X, ela fica na horizontal. Olha só, pessoal, tanto no ponto B, quanto no ponto C, quanto no ponto E, quanto no ponto D, todos eles a reta tangente ela fica sem inclinação. E o que significa a reta tangente não ter inclinação? Significa que a derivada, nesse ponto, ela vai zerar. Não foi isso que nós vimos na aula passada? O lucro marginal não zerou? O lucro marginal não era derivada? Então, é exatamente isso. As funções, elas vão atingir pontos de máximo e pontos de mínimo em locais em que a derivada zerar, tá? Essa é uma condição para você ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, vamos lá, vou formalizar isso. Uma condição necessária para que um ponto A e f de A, o ponto A e a sua imagem, seja um ponto crítico,
Aí aqui eu estou falando do ponto crítico, tá? O máximo, o mínimo. Uma condição necessária é que a derivada, né, da função nesse ponto seja zero. Ou seja, f' de A vai ser igual a zero, certo? Essa é uma condição necessária. Mas veja, ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Como assim, Éder? Por que ela não é suficiente? Porque veja só, eu não sei se vocês repararam na figura, tem dois pontinhos que nós não falamos deles ainda, ó, o ponto D e o ponto F. No ponto D e no ponto F, vocês estão vendo que está representada aqui a tangente deles? A tangente deles também ficou sem inclinação, só que eles não são pontos de máximo nem de mínimo, gente. Ó, o ponto D, a função vem crescendo, 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 ela continua crescendo, então ele não é ponto de máximo. E o f, a função vem decrescendo, decrescendo, e ela continua decrescendo, mas o f não é ponto mínimo. Mas por que então que eles têm derivada igual a zero? Eles têm derivada igual a zero porque eles são pontos críticos, mas não são máximos nem mínimos, tá? Então, conclusão, né, desse resumo. Para você ter um ponto de máximo ou mínimo, é necessário que a derivada seja zero. Mas, além disso, você vai ter que fazer outro teste, é o que nós vamos discutir já já, tudo bem? Para falar desses testes, nós vamos introduzir uma ideia que é muito simples, que é a derivada de segunda ordem. Olha esse nome, derivada de segunda ordem. O que seria isso? É muito simples, gente. Você tem uma função. Com a função, a gente já viu que pode calcular a derivada. Essa derivada que a gente calcula normalmente é a derivada de primeira ordem. Só que a gente não fala derivada de primeira ordem, fala só derivada, é mais simples. Beleza, você pegou a função, derivou. Se você derivou, você obteve uma função. Acontece que essa função que você obteve, você pode derivar ela de novo. Aí quando você deriva de novo, você vai estar calculando uma derivada de segunda ordem. Conclusão da obra, o que é a derivada de segunda ordem? Deixei aqui destacado para vocês. Ó. A derivada de segunda ordem de uma função é a derivada da derivada. É você derivar duas vezes, tá? E então, como é que a gente representa essa derivada? A gente representa por f duas linhas de x. Duas linhas porque eu estou derivando duas vezes. Pronto, gente, é isso que é derivada de segunda ordem, tá? Vamos praticar, vamos ver aqui um exemplo. Pega essa função aqui, ó, f de x igual a 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 8. Uma função do terceiro grau. Vamos calcular a primeira derivada. A primeira derivada é a derivada que a gente já sabe calcular normalmente, né? Então, derivando aqui 3x ao cubo, esse 3 vai descer multiplicando, vai ficar 9x ao quadrado. Derivando x ao quadrado, o 2 vai descer multiplicando, vai ficar 2x. E derivando 5x, essa derivada é apenas o 5, né? Porque o x vai ficar x elevado a zero, não vai precisar escrever. Então, a derivada da minha função é 9x ao quadrado mais 2x menos 5. Essa é a primeira derivada. Se eu quiser calcular a segunda derivada, o que eu faço? Derivo a derivada. Então, aqui, ó, a segunda derivada, f duas linhas de x, eu vou derivar a derivada. Então, derivando 9x ao quadrado, o 2 vai vir multiplicando, vai ficar 18x, e derivando 2x vai dar somente 2. Então, pronto. Essa é a minha segunda derivada. Viu que simples? Só você derivar duas vezes. E por que eu estou falando de derivação de segunda ordem justo hoje? Porque quando a gente tem os pontos críticos, volto no slide anterior, quando eu pego a minha primeira derivada igual a zero, eu encontro pontos críticos. Esses pontos críticos podem ser máximos, mínimos, ou podem ser pontos igual o D e o F aqui, que são chamados pontos de inflexão. O que são pontos de inflexão? São pontos que não são nem máximos nem mínimos, mas eles mudam a concavidade da minha função. Então, gente, a segunda derivada, ela tem a ver com a concavidade da minha função. Vamos entender isso aqui nesse exemplo? Olha aqui no ponto B. No ponto B, minha função faz um arco para baixo, não faz? Então, a concavidade dela está para baixo. Por isso que o B é um ponto de máximo, porque ele está no topo dessa concavidade. E o ponto C, ele é um ponto de mínimo, porque a concavidade aqui está para cima, percebem? A mesma coisa no E, a concavidade é para baixo, e no G a concavidade é para cima. Mas olha o ponto D, pessoal. No ponto D, a gente tem uma mudança de concavidade. A concavidade está para baixo até o ponto D e aqui ela vira, percebem? A concavidade passa a ficar para cima. A mesma coisa no F, ó, a concavidade está para cima e passa a ficar para baixo.
Então, esses pontos em que a gente tem mudança de concavidade são pontos de inflexão, tá bom? E aí, quem vai ajudar a gente a definir as concavidades da nossa função? É a derivada de segunda ordem. É para isso que ela vai servir na nossa análise. Então, eu escrevi aqui para vocês, ó, as derivadas de segunda ordem, ou a segunda derivada da função, ela vai nos ajudar a definir se um ponto crítico é ponto de mínimo, de máximo ou de inflexão. Se a segunda derivada for positiva, nesse ponto crítico, então a concavidade da função é para cima. Se ela é para cima, nós vamos ter um ponto de mínimo, ok? Então, derivada positiva, concavidade para... Falei errado. Segunda derivada positiva, concavidade para cima, ponto de mínimo. Se acontecer o contrário, muda tudo. Se a segunda derivada for negativa, a concavidade vai ser para baixo. Aí eu vou ter um ponto de máximo. Agora, se a minha segunda derivada não for nem positiva nem negativa, se ela for zero, o que significa? Se a minha segunda derivada for nula, então o ponto é um ponto de inflexão. Quer dizer que aqui naquele ponto vai estar acontecendo uma mudança de concavidade da minha função. Pronto, apenas isso. Tá? Então a gente vai usar a segunda derivada para testar se o meu ponto é ponto máximo ou mínimo ou inflexão. Só isso, gente. Então eu coloquei aqui um passo a passo. Como que você faz para obter máximos e mínimos de uma função? Primeira coisa, calcular a derivada. Depois que você calculou a derivada, você iguala essa derivada a zero. Isso aqui vai se transformar numa equação e você resolve essa equação. Você encontra os pontos críticos, os valores que zeram essa derivada, certo? Esses valores vão ser máximos, mínimos ou inflexão. Você vai ter que fazer o quê? Calcular a segunda derivada, pegar os valores que você obteve e aplicar nessa segunda derivada. Se o resultado for positivo, concavidade para cima, o ponto é um ponto de mínimo. Se for negativo, concavidade para baixo, o ponto é um ponto de máximo. E se for zero, é um ponto de inflexão, porque não vai ser nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo. Entenderam? Então, calcular as derivadas, calcular a derivada, encontrar as raízes, calcular a segunda derivada e fazer o teste de sinal. O teste de sinal, você vai olhar se a segunda derivada vai ser positiva, negativa ou zero. É apenas isso. Pessoal, essa aplicação ela é importante no mundo dos negócios. Por quê? Porque quando você modela, por exemplo, uma função de lucro, o que é seu objetivo? Maximizar o lucro. Então, você vai estar interessado em descobrir qual é a quantidade de itens que você tem que produzir para ter um lucro máximo. E aí você, então, precisa maximizar essa função. Vamos supor que você continue estudando, você aprimore seus conhecimentos e consiga elaborar uma função de prejuízo. O que você vai tentar fazer? Minimizar a função de prejuízo. Ou perda, minimizar a perda. Ou você pensar, por exemplo, se você trabalha com produção de alimentos, você tem lá um estoque que você pode estar sujeito à perda de alimentos, né, por vencimento e tal. Se você consegue modelar isso, você consegue então pensar em um jeito de minimizar essa perda. Viu como é importante pensar em maximização e minimização? Então, por isso que nós estamos tratando esse assunto aqui. E o mais legal é que isso é feito com derivadas, né, que é uma ferramenta da matemática. Vamos fazer, então, um exemplo para a gente poder entender todo esse processo de otimização de funções. Então, vamos pegar essa função aqui, ó. 2x ao cubo mais 3x² menos 12x mais 4. Pessoal, aqui eu estou pegando uma função puramente matemática, mas essa função poderia ser uma função lucro, ou uma função receita, ou uma função custo. A gente pode simplesmente aplicar isso no nosso contexto de negócios, tá? O meu objetivo aqui é só mostrar para vocês o passo a passo matemático, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho essa função, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Calcular as derivadas, né? Porque eu quero achar os pontos críticos e verificar se são máximos ou mínimos. Vamos lá então. Primeira derivada, usando as técnicas de derivados que a gente já sabe, eu obtenho a função 6x² mais 6x menos 12. E aí eu vou derivar essa função para encontrar a segunda derivada. Então vamos lá, a derivada dessa primeira função vai ser 12x mais 6. Né? O 2 vai multiplicar com 6, 12x, e a derivada de 6x vai ficar somente 6. Certo, beleza. Feito isso, eu vou obter os pontos críticos. Quem que são os pontos críticos? São os pontos que a minha primeira derivada é igual a zero. A primeira derivada eu obtive aqui, 6x² mais 6x menos 12, e vou igualar isso a zero.
Agora eu preciso resolver essa equação. Essa equação é uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo equações do segundo grau? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, vou usar o meu delta, que vocês já conhecem. Usando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, a gente encontra o valor 324, é o valor do delta. E vou usar a fórmula de Bhaskara, do x, e vou encontrar as raízes dessa função. Olha que interessante. A primeira raiz dessa função é menos 2, e a segunda raiz dessa função é 1. Ou seja, menos 2 e 1 são valores do meu ponto crítico, são x do meu ponto crítico. Na minha função, esses caras vão estar relacionados ao máximo ou ao mínimo da minha função, ou podem ainda ser pontos de inflexão, não se esqueçam. Beleza. Calculadas as raízes da derivada, nós vamos então fazer o teste do sinal. O que é o teste do sinal? É pegar esses dois valores, menos 2 e 1, e jogar aqui na minha segunda derivada. Vou jogar esses valores aqui no lugar do x e verificar se o resultado é positivo ou negativo. É só isso. Vamos lá? A gente já calculou a segunda derivada, ela é 12x mais 6. O primeiro ponto crítico, o primeiro valor crítico que nós encontramos foi menos 2. Então, jogando menos 2 no lugar do x, 12 vezes menos 2, que é menos 24, mais 6, menos 18. Negativo. Quer dizer que nesse ponto a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, esse x igual a menos 2 vai ser um ponto de máximo. Tudo bem? Agora vamos pegar o x igual a 1, que foi o outro ponto crítico que nós encontramos, e substituir aqui na minha função de derivada de segunda ordem. Então, 12 vezes 1 é 12, 12 mais 6, 18. Positivo. Quer dizer que nesse ponto a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, então esse x igual a 1 vai gerar um ponto de mínimo. É o que eu escrevi para vocês. Ó. A função atinge um máximo quando x é igual a menos 2 e um mínimo quando x é igual a 1. Por conta das concavidades que a gente verificou aqui pelo teste da segunda derivada. Pronto. Beleza. A gente já sabe, então, as coordenadas x dos meus pontos de máximo e de mínimo. Vamos encontrar as coordenadas y? Porque eu estou falando ponto, lembre-se que o ponto tem x e y, né? Os x nós já encontramos. Como que eu encontro o y? Jogando esses valores de x na minha função. Então, eu vou pegar a minha função inicial aqui, aquela grandona, né? 2x ao cubo mais 3x ao quadrado, menos 12x mais 4, e vou avaliar essa função nesses dois pontos, no menos 2 e no 1. Quando meu x vale menos 2, fazendo o cálculo, a minha função vale 24. Ou seja, o ponto menos 2 e 24, ele é um ponto de máximo, que nós já tínhamos concluído isso. Quando meu x vale 1, avaliando aqui essa função quando x vale 1, eu obtenho o valor menos 3. Ou seja, o ponto 1 e menos 3 é um ponto de mínimo da minha função. Então, nós encontramos o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Quando o x vale menos 2, a função vai ter o valor máximo dela no 24. Local, máximo local, né? E quando o x vale 1, a função vai ter um mínimo local em menos 3. Vamos plotar o gráfico para a gente poder verificar? Então, utilizando o GeoGebra, eu plotei o gráfico. Olha que interessante esse gráfico, gente. É um gráfico de uma função de terceiro grau, né? Ela sobe, desce e sobe. Ó, quando ela sobe e desce aqui, nós temos um ponto de máximo, que é o ponto que nós encontramos, ó, x menos 2 e y 24. Viu que legal? Aí ela desce, 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 ela atinge o ponto de mínimo aqui, ó, x1, aqui não apareceu no gráfico, mas vocês podem verificar que é 1, né? E y menos 3. São os valores que nós encontramos. Então, pronto. Nós estudamos aqui uma técnica para encontrar valores de máximo e valores de mínimo de uma função. Viu que interessante? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aplicação e com esse último exemplo a gente finaliza as nossas aulas aqui da nossa disciplina de matemática aplicada. Não quer dizer que vocês estão dispensados ainda, tá? Lembre-se do compromisso de vocês. Peguem o material teórico, estudem, façam anotações, resolvam os exercícios, resolvam os exemplos, façam um gráfico usando software, porque olha só, gente, como fica legal quando a gente faz o gráfico e liga os cálculos que a gente faz com um visual. Isso é o grande legal desse estudo de cálculo, né? E aí, quando você fizer todo esse estudo, faça atividade avaliativa, tá? E eu espero que mais uma vez você tire nota máxima na atividade avaliativa.
Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse curso. Parabéns por terem chegado até aqui. Continuem persistindo e continuem estudando sempre, tá bom? Muito sucesso para todos vocês. Um grande abraço.